Você é multiartista, né? Você dança, MC Slam do corpo. E você acha que o fato de ser artista, enquanto pessoa com deficiência, você escolheu isso por conta da sua deficiência também? Nossa, boa pergunta, né? Isso é muito importante falar sobre isso, porque sim, porque eu cresci minha família artista, porque o meu tio é diretor de arte, meu irmão também. Então, e eu não sabia que era tipo, minha identidade, porque eu não via como que podia relacionar com a arte surda, relacionando como. Então, não tinha muita referência. Na época não tinha muita referência. Então eu descobri isso no museu, por causa de como incentivar a usar a minha identidade para mostrar para a sociedade. Não é o tipo de brincar, manifestar, não. É uma forma de prática de expressar o jeito para entrar a empatia. Então isso foi muito importante. Então, hoje em dia, eu vejo muitas pessoas surdas, artistas aqui do Brasil, usando a língua de sinais, usando o corpo, usando a fala, porque o corpo fala. Então o corpo tem presença. Porque os surdos foram muito invisíveis. Sabe, tipo, agora você vê o corpo, você vê. É isso, Isso é tão bonito, o corpo fala, né? O corpo fala, tudo, tá fala, tá aqui. Eu acho que existe um preconceito enorme, né, de achar eu, enquanto surda, oralizada. Sim. E acho muito legal até a gente falar também sobre isso aqui, porque acho que muita gente não sabe que dentro da surdez existe uma diversidade. Muito, Então, muito. acho que existem surdos sinalizados, né, como o Léo, que é bilíngues, existem surdos que são oralizados, existem surdos que usam aparelho auditivo, existem surdos que usam implantes coacleares, existem surdos que se tornam surdos depois de uma certa idade, que têm uma surdez progressiva. Então, acho que a gente tem várias Vários. camadas. E isso é um tema que eu tenho muita vontade de conversar até com você. E respeito muito a cultura e a comunidade surda. Me sinto parte dela também. E vejo um preconceito muito grande com a música, com espaços de arte, né? Principalmente com a música, porque a pessoa não consegue entender, ué, mas surdo... Isso até me fez lembrar, quando saiu uma foto minha num show na Bahia, no verão, em Salvador, e aí tinha aqueles comentários embaixo, assim, os 3 primeiros comentários eram assim, ué, mas ela é surda, por que ela vai no show? O outro era, mas o que ela está fazendo lá se ela é surda? Como se nós não pudéssemos estar lá e como se... Enfim, aquilo me marcou muito. Mas aí depois foi bom, porque quando eu fui desenvolvendo também autoconfiança, eu olhei para esse episódio como eu estou olhando hoje e dizer, não, os surdos é isso, eu sou surda, eu vou no show, eu escuto música, e eu queria até que você falasse sobre esse preconceito também. Eu acho, eu passei por muita coisa da minha vida, porque assim, eu não estava entendendo. Porque as pessoas não para gente, para pessoas surdas, a massa, essa palavra surda, incentiva as pessoas a entenderem que não tem comunicação. Aí eu fico, surda, não tem comunicação. Eu tenho língua, eu tenho várias línguas, eu posso falar português, posso sinalizar, eu falo inglês, ok. Então isso é... Não, mano, porque eu fiz aula de dança, por exemplo. Ninguém me falava como você pode entender a música, sentir. Ninguém falava. Então eu achava e precisava fazer o jeito que o ouvido está entendendo, por causa das minhas limitações de audição. Então não sei como. Daí eu fui descobrindo sozinho. Agora, depois do tempo, é muito difícil porque assim, eu sempre quis fazer teatro, artista, né? Aí eles sempre falavam, mas a sua voz. Oi? Então por isso você perguntou para mim, você quer intérprete de Libras? Aí eu falei, vamos tentar se comunicar direto. Perfeito.
para tentar, porque a minha comunicação, a minha voz é assim, eu quero mostrar. Não estou falando inglês, estou falando português. Então é a capacidade de entender, de adaptar o entendimento da comunicação das pessoas. Claro, eu te perguntei até porque eu acho até que é importante a gente falar isso, de como cada um se sente mais confortável, né. É. Eu acho que a gente fala muito sobre isso, assim, cada um tem as Cada suas um. características, né, Exatamente, por exemplo, e particularidades diferentes. Então é isso, se tiver uma pessoa que se sente mais confortável com o intérprete, a gente é sobre isso, inclusão é exatamente isso, né. É isso, por exemplo, tem muitas pessoas surdas, tem um jeito de ajudar, tem um jeito de entender, tem um jeito de comunicar. Então, cada um tem o surdo que usa o aparelho, tem outro que usa e pronto, tem outro não escuta, mas entende muita música. Tipo eu entendo profundamente a música, o detalhe, o ritmo. Como a música entra, como a música sai, muda o ritmo. Pá, 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 pá. Eu fecho, presto atenção. Através do meu corpo. Muito louco, mano. Sabe? Ô, Rafa, você também trabalha com audiovisual, né? Desde 2008. Já fez, enfim, já passou por televisão, já fez roteiro, produção, casting. Também queria entender com você se esse atravessamento da deficiência também foi um lugar de entender-se enquanto artista, usar a arte enquanto um canal de comunicação, de expressão. Queria que me contasse. Bem, eu sempre gostei muito de arte, de comunicação, então desde criança eu ia para fazer aulinha de teatro, fazer aula de dança, fazer aula de muita coisa que me colocasse num corpo vivo, seja na parte de artística, na parte de comunicação. Eu, na escola, foquei mais no teatro e na dança, então foi onde me joguei mais. Na dança, ali nos primeiros anos, que é claro, né, não era nada empoderado quando criança, esse empoderamento veio muito depois, que eu fui tendo consciência do que era meu corpo. Eu tinha uma professora muito rígida na aula de balé e me forçava a endireita essa coluna, coloca essa coluna mais ereta. Mas assim, para quem não conhece, meu corpo ele tem uma hiperescoliose, hiperlordose, hipercifose. Então é impossível ele ficar coluna ereta para dançar. Mas eu ouvia muito isso e eu me criticava por não conseguir seguir o que a professora pedia para mim. Então eu até desisti de fazer dança depois de um tempo, porque eu ficava, eu quero fazer isso, quero conseguir isso, quero conseguir isso. E obviamente não conseguia, porque o meu corpo tinha esse outro jeito de viver, outro jeito de ser. Então eu desisti muito, assim. E foi quando eu vi que eu podia ir pra comunicação, que eu conseguia também colocar esse meu bichinho artístico em outro lugar. E foi quando eu fiz faculdade de produção audiovisual e me encontrei também. Aí, como você falou, fui fazer questão de produção de TV, em produtora, em rádio, em eventos. Então, tudo ligado a essa parte de produção cultural, seja no audiovisual ou no presencial, eu encontrei onde colocar a minha arte em si, sem que a minha deficiência fosse um limitador. Isso é tão curioso, porque quando eu era criança, né, eu tinha uns 10 anos, surgiu uma possibilidade de ser ator numa peça infantil. Eu fui convidado para ser protagonista, era uma peça longa, uma peça de 1 hora e pouco, num texto lindo, inclusive, que chama Tistu, o Menino do Polegar Verde, que é uma história de um menino que é filho de um industrial e tudo que ele toca vira flor. E aí foi uma experiência muito bonita, durou, sei lá, ficou uns 4 meses em cartaz, era todo final de semana, durante a semana fazia para escolas, num teatro imenso em São Paulo, para 900 pessoas. E foi um processo que eu falei, ai, uau, que bonito, meu Deus, quero ser artista. E logo depois disso veio uma experiência que eu tava numa festa e tinha um produtor de televisão, e ele era produtor de televisão do Domingo Legal. E aí ele pegou meu telefone e falou, quero te ligar, me liga, quero te trazer no programa. Aí eu liguei pra ele, e aí começou um papo muito estranho, que eu falei, existe um lugar aqui que eu vou ser colocado naquele famoso quadro Chacota, né? sensacionalista. Não, uma coisa sensacionalista do tipo, vamos explorar, ver como essa pessoa sofre, como ela vive, como não sei o quê. Aí eu falei, não, esse lugar não é pra mim. Porque esse lugar artístico, ele vai ser um lugar de uma exploração horrorosa, que vai me trazer 1 milhão de traumas. Eu falei, não quero. E a partir daí eu falei... E ninguém nunca soube disso, minha família, nada, porque foi uma coisa que ele me abordou na festa e depois a gente se falou por telefone.
E eu falei, bom, tá, Pedro, isso não é pra você. Eu falei, bom, vou ser jornalista. Vou lá ficar atrás das câmeras. Aí depois fui ser roteirista, fui ser diretor. E só recentemente voltou essa possibilidade de ser ator, convite de um dramaturgo do Rio que eu amo muito, o Jô Bilac. E aí reacendeu essa possibilidade, assim. Mas você falando me coloca num lugar de… Será que a gente se esconde também um pouco nesse por trás dos bastidores para se encaixar de alguma forma na arte? Porque nesse palco, no lugar de holofote, ele ainda não tem essa inclusão. Você sente que você acabou indo para esse lugar… Claro, hoje você é influencer, enfim, você tá em programas de TV, tá aqui. Mas você sente que você foi por um caminho alternativo, porque era a possibilidade que você conseguiria estar na arte, mas sem ser num lugar não inclusivo. Não, eu acho que tem muito a ver com o que você trouxe mesmo. A gente que também cresceu ali nos anos 80, 90, 2000, a gente não tinha referência nenhuma do que era um corpo, não digo nem só um corpo com deficiência, um corpo fora do padrão ali nas artes, na televisão, filme, cinema, enfim, comercial. A gente tinha só noção do que era um corpo específico, que era o corpo branco, corpo hétero, corpo magro, corpo cis. Então é claro que a gente não tem essa referência, mas a gente querendo ser artista também, a gente acabava caindo de, tá, como eu posso colocar minha arte tendo um corpo desse jeito, sendo que o meu corpo desse jeito nunca estaria no lugar que eu quero estar, que é ali na frente da câmera, em cima do palco. Então sim, eu fui muito pra esse lado da produção dos bastidores, pra conseguir me colocar como artista sem que a minha imagem interferisse nisso.